Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje eu estou aqui no nosso canal para falar um pouquinho de Cornélio Pires. Já ouviu falar em Cornélio Pires? Cornélio Pires, eu faço parte da cadeira, de número 31 de Cornélio Pires, na Academia de Botucatu, Academia de Letras. E para quem não conhece, esse senhorzinho aqui, ó, simpático, nascido em Tietê, né? Esse livro Musa Caipira, que mostra traz alguns poemas dele e uma historinha, As Estrambólicas Aventuras de Joaquim Bentinho, o Queima Campo. Cornélio Pires nasceu nos Redores, em um bairro, o bairro Sapopemba, de Tietê. Lá hoje existe um parque ecológico, Cornélio Pires, nesse bairro. Tive a oportunidade de visitar e conhecer. Agradeço aqui a Pedro Massa, que é um estudioso da vida de Cornélio e morador de Tietê, e com quem eu tive a oportunidade de aprender muito. Então agradeço a Pedro Massa aqui publicamente pela ajuda e quando ele nos recebeu, eu e a minha orientadora da época, Carmen Lúcia, em Tietê. Então, Cornélio Pires, que foi um jornalista, escritor, um grande folclorista da música caipira, iniciou com cantoria caipira, enfim, ele sim foi pioneiro. Existe também lá, nesse parque ecológico, nesse bairro de Sapopemba, um museu histórico e folclórico e pedagógico Cornélio Pires, onde há uma recriação de móveis, coisas da época. Então foi recriado para parecer da época, uma releitura das coisas da época, fotos. Eu confesso que quando eu estive por lá eu me senti assim emocionada, me parecia uma coisa meio espiritual de Cornélio. Então ele, como pai do folclore, nasceu em só para a gente não se perder e saber um pouquinho mais de Cornélio. Agora em julho, dia 13, e eu vou fazer uma homenagem para ele até lá, dia 13 de julho de 1884 é o nascimento de Cornélio, e ele veio a falecer em 1958. Foi também professor de educação física, inclusive aqui em Botucatu, na nossa cidade. Só para falar um pouquinho primeiro de Cornélio, ele escreveu mais de 20 livros, tem 20 livros dele, 2 filmes que foram recriados por ele, enfim, e compôs cerca de 300 canções. Cerca de 300 canções Cornélio Pires fez. É impossível deixar de falar dele sem a gente ler, e eu vou ler aqui uma Sítio do Caboclo, um poema, de Cornélio Pires. Vamos lá. Pouco distante da Aguada, no chapadão que além vira, uma casinha barreada de uma família caipira. A cerca de pau a pique, logo a chegar, se depara, ao quadro dá um quê de chique na porteira de vara. No eitão da casa um puleiro e um leitãozinho a fuçar, e num canto do terreiro uma pedra a afiar. Do telhado sob as beiras o córrego de enxurradas formado pelas goteiras no tempo de chuvaradas. Num coxo perto da porta come milho um punga baio, e um homem taquaras corta para fazer um balaio. E um caboclinho indolente que baixinho cantarola, recostado no batente vai ponteando a viola. Abobreiras no cercado, vagarosa um caipira. Tendo a peneira de um lado, vai colhendo cambuquira. Sítio do Caboclo, de Cornélio Pires. Vamos conhecer um pouquinho mais em outra oportunidade. Até lá. Obrigada.